basicamente vai ser para que eu possa mostrar para vocês, esclarecer um pouquinho o que já está disponível lá no CIGAR, né, os tópicos de aula, eu já sinalizei todos os itens, vocês estão em TCC1, então a gente parte do pressuposto que vocês já têm noção de metodologia, de projeto de pesquisa, até porque já cursaram a disciplina, né? Então, todos os tópicos que estão pontuados lá são pontuados nessa questão do projeto de pesquisa, que em TCC1 vocês vão precisar construir um projeto que vai precisar ser um projeto que vai ser dado continuidade em TCC2 e 3, tá? Só que primeiro a gente faz o projeto, por isso que o nome é projeto, é algo que vocês irão projetar. Então, eu já pontuei tudo aqui, o que é para ser feito, no CIGAR, e aí a gente tem um detalhe bem importante esse semestre, porque o semestre vai ser curto, ele tem data prevista de finalizar em 23 de novembro. Então, nós já estamos em setembro, então praticamente a gente só tem um pouquinho mais de 3 meses aí para fazer isso, tá? Então, realmente, o tempo, não só da disciplina de TCC, de todas as outras disciplinas, será bem corrido esse semestre. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você, porque eu já vou apresentando com base ao que está disponível no CIGAR. Você está conseguindo visualizar minha tela? CIGAR? Estou. Vou até colocar aqui, que fica mais fácil no computador, porque o meu computador eu não consigo ter áudio. Ah, tá. Não, Mas mas eu estou visualizando direitinho. pronto. Aí, conforme consta que isso aqui é só para você ter noção que basicamente é o plano e cronograma, né? Eu vou até disponibilizar o plano depois, porque o plano de TCC1 é basicamente para fazer isso que eu já pontuei, construir o projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele é formado, constituído por partes. A gente vai justamente, faz uma organização didática, de organizar isso em partes, para que vocês possam ir construindo essas partes, mas a gente nunca pode esquecer que se refere a um todo. Embora inicialmente, por exemplo, a gente solicite a parte de tema, da limitação de tema, problemática, justificativa, objetivos e hipóteses, a gente não pode esquecer que esses aspectos introdutórios, ou a parte da introdução, eles fazem parte do projeto. E aí vai sendo dado sequência às outras etapas, referencial teórico, aspectos metodológicos, outros itens que entram agora na parte do projeto, como cronograma, orçamento e outros tópicos, até chegar a referências e em seguida apêndice e anexo, e que isso vai mudando, vai mudar, aliás, um pouco quando os dados forem coletados, porque a gente vai ter capítulos a mais, os capítulos de resultado de discussão e de considerações, que não se tem no arquivo do projeto de pesquisa, tá? Então, basicamente, essa disciplina é para vocês construírem isso. Eu sinalizei aqui que semana passada nós estávamos em planejamento pedagógico, né? São atividades obrigatórias, e essa semana foi justamente previsto para fazer essa minha apresentação enquanto professora de TCC e também a vocês orientandos, que eu fiz, inclusive, postei aqui uma enquete, você foi a única aluna que respondeu, né? Obrigada por ter respondido. Foi. Por isso que eu fiz o formulário aqui do Google Forms. Porque a gente precisava, o ideal é que esse encontro fosse coletivo, com todos vocês juntos, né? Porque eu faria esse esclarecimento do plano e dessas etapas iniciais uma única vez. Mas não foi possível. Então, na sequência, o que eu já fiz? Eu disponibilizei já esse capítulo do Gray, né, que é um capítulo que geralmente eu utilizo porque ele é um capítulo curtinho e que ele já traz toda essa estrutura de um projeto de pesquisa. Tá? Então, é interessante aí que logo que possível, se ainda você não fez a leitura, faça, antes de iniciar esse processo de escrita do seu projeto de pesquisa, tá? Então, eu já também fiz a postagem do arquivo modelo de TCC, então, quando você e os demais começarem nesse processo de escrever o projeto, vai ser pautado nesse arquivo aqui, que já tem toda a estrutura, que inclusive é a estrutura que está apresentada aqui ao longo dos tópicos da disciplina. Então, adentrando essa questão do projeto de pesquisa, eu organizei a disciplina em 4 unidades. A primeira, de aspectos introdutórios,
que está prevista já para vocês iniciarem o quanto antes, mas o quanto é importante fazer essa leitura do capítulo do Gray antes, e já é o item que contempla tema, delimitação do tema, problema, justificativa, objetivos e hipóteses, que está previsto aqui para vocês me enviarem dentro desse arquivo modelo até o dia 17 de setembro, né? Um envio por e-mail. Conforme eu já comentei, basicamente, nossa comunicação vai ser por e-mail. Vocês entram em contato comigo por e-mail, envio o arquivo por e-mail, eu reenvio para vocês por e-mail. E também nos momentos de orientação, a gente vai justamente estar trabalhando com esses arquivos que vocês enviaram para mim, no momento de orientação, que será dessa forma online. Na unidade 2, vai ser justamente referente ao referencial teórico, cuja data está prevista aqui para ser concluída 22 de setembro. Né? É o prazo que eu estabeleci, 22 de setembro, e é justamente os itens que foram elaborados referentes a esses aspectos introdutórios acrescidos do referencial teórico corresponderão à primeira nota da disciplina. Né? Então, até botei, itens da unidade 1 mais revisão da literatura, enviar esse arquivo por e-mail. Então, geralmente, eu trabalho assim, nós temos os encontros de orientação, vocês fazem esse processo de escrita, de produção, eu discuto com vocês esse material, e o quanto é importante que vocês respeitem esse prazo. Eu não vou ficar, por exemplo, sinalizando para vocês, gente, hoje é o dia 22 de setembro, por exemplo, ficar enviando mensagem no cigarro ou por e-mail, lembrando que é o dia de enviar o arquivo. Não, a data já está aqui no sistema. Então, o quanto é importante que isso vocês cumpram, porque isso é critério que é utilizado tanto para que seja estabelecida a nota, como para que eu possa ter noção de como está essa produção. Tá? A unidade 3 corresponde aos aspectos metodológicos, que está previsto aqui para iniciar logo do término do referencial e finalizar no dia 6 de outubro. E quais são os itens que formam ou contemplam esse capítulo de aspectos metodológicos? Tipo de pesquisa, participantes e local ou locais de pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, instrumentos de pesquisa, procedimentos de coleta, né, que está aqui afastado, mas eu vou reorganizar, procedimentos de análise, aspectos éticos, cronograma e orçamento, cujo prazo de envio está aqui, 8 de outubro, que corresponderá à segunda nota. O envio também precisa ser feito por e-mail. E, na sequência, a unidade 4, eu intitulei Referencial Bibliográfico, Apêndice e Anexos, que basicamente aqui é justamente para que vocês apresentem de forma organizada todos os itens que vocês já produziram até aqui, além da lista de referências, que o recomendável é, à medida que vai lendo, né, um autor, um capítulo, um livro, e vai utilizando isso no TCC, já ir acrescentando a lista de referências que fica ao final. E ter o cuidado de fazer isso conforme as formatações da BNT. Lembrando, se for trabalhar, por exemplo, com instrumentos de coleta, que é você que vai elaborar, né, ou elaborou, como, por exemplo, entra também aqui o TCLE, quem vai fazer pesquisa de campo, TCLE é o termo de consentimento livre esclarecido. E o instrumento de pesquisa, caso você elabore um questionário, um roteiro de entrevista. Então, instrumentos que você elaborou entram como apêndice. Já instrumentos, por exemplo, se você for usar uma escala, por exemplo, tem uma escala de qualidade de vida, não foi você, Luciana, que elaborou, é de outro autor, mas você pretende utilizar nesse estudo, então você irá apresentar aqui no projeto, mas ele entra como anexo, porque é um arquivo que não é de sua autoria. Assim como, por exemplo, também eu coloquei aqui como exemplo a autorização institucional, quem vai fazer pesquisa, por exemplo, em uma empresa, em uma escola e precisa da autorização. Então, tudo isso consta como anexo. Então, eu estipulei o prazo para o envio desse material até o dia 22 de outubro, também por e-mail, e que contempla aqui, todas as vezes eu fiz questão de ressaltar todos os itens anteriores. Então, sempre que for enviar um arquivo da unidade, daquela unidade 2, não é para enviar somente os itens da unidade 2, é para enviar os itens da unidade anterior, por exemplo, a unidade 1, que se refere aos aspectos introdutórios acrescidos dos itens da unidade 2, até chegar a esse tópico da unidade 4.
de forma que está previsto para eu fornecer esse feedback com indicações de ajustes nessa versão final do projeto de 25 de outubro a 3 de setembro. Aí eu pontuei aqui que também estarei recebendo esses projetos ajustados, né? Caso precise ainda de ajustes do dia 3 até o dia 3 de novembro. Por quê? Porque quem for realizar a pesquisa do tipo de campo, pesquisa que vai coletar dados com outros sujeitos, mesmo que seja com aplicação online, o projeto vai precisar ser submetido para a apreciação dos aspectos éticos. E a gente faz essa submissão através da plataforma Brasil. Então, quem vai fazer pesquisa que envolve ser humano, que está sob minha orientação, precisa ter o projeto submetido para apreciar os aspectos éticos. E aí, quando a gente vai submeter esse projeto na plataforma, não é simplesmente o projeto. Ainda existe uma série de outros documentos que são necessários a esse processo de submissão. Então, justamente eu separei aqui de 3 a 10 de novembro para fazer essa elaboração desses documentos obrigatórios, que geralmente eu forneço um modelo e cada um faz a adequação ao seu projeto. E fazer esse envio para mim até dia 10 de novembro, tanto do projeto completo, como dos documentos, todos os documentos que serão necessários a essa submissão na plataforma Brasil. E isso corresponderá à terceira nota. De forma que o prazo final para a gente submeter o projeto na plataforma eu estabeleci como 17 de novembro, né? Para que eu tenha tempo aí, uns dias para realizar esse processo de submissão, porque quem realiza a submissão sou eu. Vocês, enquanto graduandos, não têm autonomia de submeter um projeto na plataforma. Sou eu, enquanto orientadora, que preciso submeter, então eu preciso de alguns dias e tempo para fazer isso. Mas que eu só posso fazer mediante o projeto estar completamente escrito, com todos os ajustes feitos e com todos os documentos prontos. De forma que está previsto acontecendo isso, que a conclusão das orientações aconteça 17 ou no máximo 23 de novembro, tá? Então, nós teremos um semestre, esse semestre muito corrido, é muito curtinho o tempo, então a gente vai precisar realmente aí se dedicar. É importante que eu sei, por exemplo, eu já sei que você trabalha, mas é importante que você separe um tempo, todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, para começar esse processo de elaboração do TCC, tá? E aí, assim, eu não sei como foi sua disciplina de metodologia, né? Não estou falando isso a nível, digamos, de aproveitamento. Mas, por exemplo, geralmente vocês cursam a disciplina de metodologia no terceiro período, né? Você está no bloco direitinho, Luciana? Está no sexto ou está adiantando o TCC? Eu estou no sexto período. Professora, eu não tive produtividade em metodologia. As aulas que a gente tivemos foi poucas, né? Porque a professora estava sempre mais ocupada. Não tivemos muitas aulas. Eu não tive, assim, conhecimento suficiente para fazer. Eu sei fazer um TCC. Não tem. Estou procurando como fazer de início. Uhum. Eu ainda estou procurando qual é o meu tema, porque antes eu estava pensando em autoatendimento, mas eu tenho que ver a questão da sua linha, né, de pesquisa. Sim. Mas antes também eu estava pensando na questão de coloração, mas entrando em administração, porque o cliente busca aquela cor, busca aquele produto. Será que é por conta da cor? Eu estava buscando isso, mas ainda estou tentando formar um tema. Tá, certo. Mas justamente pensando nessa questão, né, que vocês geralmente cursam a disciplina de metodologia no terceiro período, é por isso que eu indico que leia, tá, o texto do Gray. É um textinho bem curtinho. Já comecei a ler. Que ótimo. Ele é um texto bem curtinho, é bem objetivo, bem sucinto. Geralmente é um material que a gente utiliza em pós-graduação em stricto sensu, tá?
Então, em cursos de mestrado e doutorado, mas eu gosto dele porque ele é curtinho, porque às vezes vocês têm muito isso, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, então ele é muito objetivo e prático e ainda traz alguns exemplos, né, que é possível você se situar nesse processo. Então, pensando nisso, nesse primeiro momento, o que é que eu vou fazer? Eu tenho toda a organização em termos de apresentação dessas partes fundamentais que a gente chama de um projeto de pesquisa. Então, eu pretendo apresentar hoje o tópico referente até o referencial teórico, né, porque são as partes iniciais que vocês irão começar a elaborar para o projeto. E aí, em outro momento, a gente vê a possibilidade de marcar um encontro coletivo para eu explicar os outros tópicos que se referem aos aspectos metodológicos e a 4 unidades que eu intitulei de referência, apêndice e anexos, nas quais eu já antecipei algumas coisas, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Tentar para apresentar para você esses aspectos desses itens, para também você poder lembrar, e de uma certa forma, se você já começou a ler o Gray, você vai conseguir se situar ainda mais, justamente para, digamos, é um processo de tentar refrescar a memória para que possa auxiliá-la nesse processo de construção do projeto de pesquisa. Isso é um dado importante, porque, ao mesmo tempo, você precisa escolher um tema dentro da área de administração, mas também precisa perpassar ou transversalizar a área de psicologia, tá? Então, não sou eu, Aurelina, que vou dizer para você qual é o tema que você vai pesquisar. Comumente, eu não faço isso, porque a gente sabe que vocês não têm tanta experiência com pesquisa, com projeto de pesquisa. Então, se eu chegar para você, seria muito mais fácil para mim. Olha, você vai pesquisar isso. Mas isso vai interferir muito no seu desempenho e no desenvolvimento do seu TCC. Então, para mim, é muito mais importante que você esteja empolgada e que você esteja envolvida na construção e na produção desse TCC. Porque, afinal, o trabalho de conclusão de curso será seu, é seu. Tá? Eu estou aqui para orientar, bom? Então, eu irei compartilhar minha tela com você para justamente apresentar esses primeiros itens que eu sinalizei, que correspondem aí basicamente à unidade 1 e 2, tá? Do que eu coloquei nos tópicos de aula ou no plano dessa disciplina. É possível você visualizar minha tela, Luciana? Pronto. Então, eu até intitulei aqui esse material de projeto de pesquisa falando sobre os elementos fundamentais. Você irá observar que muitas coisas que eu irei sinalizar aqui, você já leu no Gray, ou irá ler no Gray, que foi a referência que eu indiquei, porque basicamente eu construí esse material baseado nessa referência, tá bom? Então, mas antes da gente adentrar essas partes fundamentais do projeto, é interessante a gente deixar claro e começar a vislumbrar outros aspectos para além. Vocês já sabem que vocês precisam elaborar e defender um trabalho de conclusão de curso para poder, né, obter o título de bacharel em administração, ou bacharela. Então, isso é uma condição sine qua non na UFP. Mas a gente também precisa ter uma compreensão para mais além. Eu não preciso fazer um TCC simplesmente para me formar. O TCC, ele é um trabalho de conclusão de curso, mas a gente também precisa ter essa noção que esse projeto de pesquisa que será elaborado nessa disciplina agora, que é trabalho ou elaboração, trabalho de conclusão de curso 1, ele é um projeto de pesquisa que, por sua vez, tem relação direta com a pesquisa. E a pesquisa é algo, hoje, né, que tem ficado muito em voga, principalmente com os estudos aí sobre a vacina contra a Covid-19, que geralmente é algo que versa sobre um fenômeno ou um problema. E quando a gente dá esse direcionamento a um dado fenômeno que geralmente acontece no mundo real, né, na nossa realidade, ou faz parte do nosso cotidiano, nós geralmente direcionamos a esse fenômeno ou a esse problema para buscar entender, ou para buscar explicar por que esse fenômeno acontece, ou então propor soluções. Então, nós sempre pontuamos que um bom tema de pesquisa, ele precisa justamente ter como base esses aspectos.
E quando a gente fala de estudar um fenômeno, um problema no mundo real, isso implica em trabalhar com teorias. Ou seja, já existiram ou já existem teorias que já abordaram esse fenômeno, esse problema que você provavelmente vai se propor a estudar nesse projeto de pesquisa. E nesse processo de pesquisa, essas teorias elas podem ser confirmadas, ou seja, as teorias que são utilizadas ainda são úteis para entender, explicar ou solucionar esse fenômeno, ou elas serão refutadas, ou seja, negadas. Essas teorias não são mais suficientes para explicar esse fenômeno, ou essas teorias podem ser modificadas, ou seja, uma parte dela é utilizada, mas outra parte precisou ser ajustada, digamos, em decorrência do contexto, tá? E isso é uma discussão que o Gunther traz, né, num artigo que ele tem também bem curtinho, e basicamente é assim que funciona esse processo de surgimento de teorias que nós temos dentro do ambiente acadêmico ou dentro do fazer ciência. Constantemente nós temos teorias que vão sendo confirmadas, refutadas, modificadas, e é assim que vão surgindo as teorias. Elas são frutos de pesquisa. Então, se hoje, por exemplo, no ambiente da administração, na área de gestão, a gente tem diferentes teóricos para explicar o fenômeno de gestão, elas foram frutos de pesquisa, né? As teorias advieram de pesquisas, tá? E isso, basicamente, hoje é orientado, tá? Que eu não vou estar me delongando aqui pelo paradigma de Thomas Kuhn. Ele explica um pouquinho como essas teorias hoje surgem, né? Surgem justamente porque as teorias, quando elas buscam explicar um dado fenômeno no problema, até um dado período de tempo, elas são suficientes para explicar aquele fenômeno de forma, digamos, esclarecedora e suficiente. Mas com o passar do tempo, as coisas mudam, o contexto muda, a economia muda, as pessoas mudam, a forma de pensar muda, então há uma série de mudanças. E, consequentemente, nesses fenômenos ou problemas estudados também. Então, por essa razão, outras teorias vão surgindo, tá? Então, como eu já pontuei, geralmente vocês do curso de administração terão contato com a pesquisa, geralmente somente no trabalho de conclusão de curso. Tá? Isso, por um lado, às vezes, digamos, traz um pouco de implicações nesse processo, porque, por exemplo, se vocês já tivessem participado de outras pesquisas anteriores ao TCC, participar de pesquisa, por exemplo, bolsa de iniciação científica, aliás, fosse bolsista de iniciação científica, seja voluntário ou não, vocês já viriam para o TCC com outro olhar. Então, é justamente isso que eu quero também que vocês comecem a desconstruir. Não é simplesmente fazer o TCC para concluir a graduação, é algo lá mais além, você estará fazendo uma pesquisa sobre aquilo que é um fenômeno, um problema que despertou de alguma forma o seu interesse, tá? Então, por exemplo, aqui nesse slide eu trouxe alguns exemplos de frutos de pesquisa. Nós temos desde a luneta de Galileu, né, que data aí, acho que se não me engano, no século XVIII ou XVII. Temos também como exemplos de fruto de pesquisa o projeto Genoma Humano, que aí no século XX ele trouxe aí uma reviravolta, e o quanto essa descoberta até hoje ela traz implicações significativas para nós, como também o exemplo do exoesqueleto do Nicoleles, né, no qual uma pessoa que não tinha mais, era paralítico, ele teve a capacidade de, usando o exoesqueleto, ele fazer o chute da primeira bola aí na Copa do Mundo, né, na penúltima Copa do Mundo. Então, tudo isso é para mostrar que tudo é fruto de pesquisa, mas que elas tiveram como pontapé inicial, e inicialmente, montar um projeto de pesquisa, que combinou com a realização de uma pesquisa que obteve resultados. E que isso, geralmente, esses resultados da pesquisa, ele traz benefícios potenciais. E muitas vezes ela pode ser usada como um elemento vital, seja para a aprendizagem ou para o desenvolvimento. Por exemplo, aqui o exemplo do exoesqueleto, ele possibilita pessoas que não tenham mais a capacidade de andar ou deambular, de andar, de voltar a andar, de voltar a ficar de forma ereta.
Então, isso é para a gente ter essa noção, o quanto a pesquisa é importante, tá? E começar a desconstruir que o TCC é para além disso. No slide seguinte, eu trouxe aí a figura 2.3, que está nesse capítulo do Gray, que eu disponibilizei para vocês, que ele adaptou do Sanders, que é só para a gente ter uma noção geral que, quando a gente fala de pesquisa, a gente também precisa lembrar de aspecto epistemológico, perspectiva teórica, abordagem de pesquisa, metodologia, entre outras informações. Em termos de epistemologia, ou seja, que seria a teoria que embasa todo o seu projeto de pesquisa, ela pode ser objetivista, construtivista ou subjetivista. E essa epistemologia, por sua vez, ela vai trazer interferências ou consequências diretas na perspectiva teórica, se é uma perspectiva mais positivista, ou que vai focar mais no interpretativismo, o que, por sua vez, vai influenciar na abordagem de pesquisa, se ela vai ser mais dedutiva ou indutiva, ou seja, eu vou estabelecer hipóteses para confirmar ou refutar essas hipóteses ou não, eu vou a campo obter os dados e ver o que é que eu consigo obter. E isso, por sua vez, vai interferir no tipo de metodologia da pesquisa. Que delineamento de estudo você irá escolher? Por exemplo, você vai optar por estudar, né, ter um delineamento de estudos de caso, ou seja, ter uma quantidade restrita de participantes, vai ser uma pesquisa experimental, que é uma coisa bem mais difícil da gente, não é tão comum realizar, né, no curso de administração, vai ser uma pesquisa de levantamento, vai ser uma pesquisação na qual o pesquisador ele está dentro daquele ambiente, por exemplo, de pesquisa, e ele sabe que a presença dele vai interferir nesse processo, e assim sucessivamente a gente tem outras, etnografia, heurística, entre outras, tá? E outro aspecto que a gente precisa se ater é a questão do calendário, né, ao tempo ou corte do estudo. Vai ser uma pesquisa longitudinal, ou seja, eu vou coletar meus dados, por exemplo, durante um ano, por exemplo, se você começar a coletar os dados em TCC1, você também vai coletar os dados em TCC2, também em TCC3, ou não, você vai realizar a coleta dos dados apenas uma vez, que geralmente é o mais comum, né, nos trabalhos de conclusão de curso. E quando se coleta os dados apenas uma vez, a gente chama de estudo transversal. Oi, Luciana. Ei, professora, eu posso escolher se eu quero colher os dados no meu segundo TCC, então eu posso. Basicamente, ou o quê? Eu tenho tempo certo para eu colher Nesse os dados. primeiro momento, conforme se nós lembrarmos o que está disposto lá nos tópicos de aula do TCC1, basicamente agora vocês vão produzir um projeto de pesquisa, que precisa já estar submetido para apreciação ética, para quando nós iniciarmos o TCC2, basicamente vocês já irão iniciar a disciplina com o processo de coleta de dados. Entendeu? Então, provavelmente... Então, a gente já vai começar, então, né? Depois de delimitar o tema. Começar o quê? Coletar os dados? Não, Luciana, eu acabei de te dizer que, conforme está previsto lá nos tópicos de aula, o que está previsto como etapa final é submeter o projeto de pesquisa para apreciação dos aspectos éticos. Você só pode começar a coleta de dados se o seu projeto for aprovado. Então, não vai. Agora, nesse TCC1, praticamente é construir o projeto para que ele fique realmente bem redondinho, sem lacunas, para que possa, conforme previsto, iniciar a disciplina de TCC2 com a coleta dos dados, tá? Então, claro, se você conseguir adiantar do que está previsto das etapas, conseguir fazer uma antecipação das etapas que está em TCC1, inclusive com a submissão do projeto ao Comitê de Ética, obtendo parecer aprovado, você pode fazer a coleta. Mas, comumente, geralmente não é isso que a gente consegue fazer em TCC1. No máximo, a gente consegue submeter ou, no máximo, às vezes, aprovar.
Mas que isso é relativo. Se você conseguir antecipar as etapas, tiver a aprovação do comitê de ética, e dependendo em qual local ou quais serão os participantes da sua pesquisa ou de que forma você irá coletar os dados, você já pode coletar, se tiver aprovado pelo comitê de ética, tá bom? Então, a par desses aspectos, né, a gente tem alguns métodos de coleta de dados. Por exemplo, a gente tem um método de coleta por amostragem, ou seja, na qual eu delimito uma quantidade de sujeitos que seja representativa daquela minha população-alvo, ou eu posso trabalhar com dados secundários, ou seja, dados que já foram publicados, né? Por exemplo, na área de saúde, a gente às vezes trabalha muito com dados de prontuário, na administração, por exemplo, dados financeiros, né, ou dados da economia, outros dados que já foram pesquisados. Também se pode utilizar a observação, né? Observar aqueles sujeitos ou comportamentos, ou aquele fenômeno que eu estou me propondo a estudar. Também podemos utilizar entrevistas, né? Ou questionários que eles diferenciam um pouco, porque geralmente a entrevista ela é feita, né, no contato com o sujeito, face a face, que hoje a gente não pode só pontuar presencial, mas existe a possibilidade do online, só que a gente estabelece um roteiro e vai perguntando para que o sujeito responda. O questionário, ele também geralmente, dependendo do tipo, se ele for estruturado, tem os itens, e nós perguntamos, mas o próprio sujeito, ele geralmente escreve a resposta daquele item. Né? E na entrevista, não, ele responde, depois você transcreve ou faz outro tipo de anotação. E existem outras medidas também mais invasivas, que isso é muito mais comum na área da saúde, ou na da biologia, né? Ou da histologia, que, por exemplo, eles trabalham retirando um pedaço de tecido para ser examinado, que não é muito comum na área da administração, mas é só para vocês terem noção de quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de pesquisa aí de diferentes formas, em diferentes áreas, e que tudo isso é pesquisa científica, tá bom? E a culminância, digamos, uma das principais consequências quando eu abordo esses aspectos da epistemologia que eu pontuei aqui, da abordagem da pesquisa, ou perspectiva teórica, da metodologia, do calendário, é que isso vai trazer implicações em qual será o delineamento do seu estudo. Se vai ser um estudo quantitativo, qualitativo, múltiplo, misto, aliás, ou múltiplo método, tá? Isso é uma abordagem geral. Que aí é algo que vocês precisam também dar um direcionamento quantitativo. Geralmente ele vai ter implicações numa quantidade maior de participantes, em focar mais dados que sejam números, enquanto o qualitativo não. Geralmente ele tem uma quantidade menor de participantes, ele foca mais em aspectos do fenômeno, e o multimétodo é como se fosse a junção desses dois, tá? Então, o que nós podemos dizer? A partir dessa figura 2.3, né, que o Gray adaptou do Sanders, isso terá implicações na ordem ou nos elementos ou partes que compõem o projeto de pesquisa. Então, se meu estudo é quant, ou se meu estudo é quali, ou se meu estudo é misto ou múltiplo método, isso vai trazer implicações em como esses tópicos serão apresentados, né, inclusive no teor desses tópicos, tá? Então, até aqui é só uma recapitulação básica, tá? Eu estou falando um pouquinho rápido pela questão do tempo, mas aí eu vou também disponibilizar a gravação a você e aos outros para que vocês possam ver depois. Agora, eu vou justamente adentrar aos tópicos que são importantes e que fazem parte lá da estrutura ou tópicos de aula que eu organizei para o TCC1, que é o item 1, ou unidade 1, dos aspectos introdutórios, que entra tema, delimitação do tema, problema, justificativa e hipóteses, tá? Então, vamos iniciar a parte, digamos, básica. O que é um bom tema de pesquisa, tá? O tema de pesquisa é justamente o assunto ao qual você vai se propor a estudar no seu projeto de pesquisa. Você já trouxe algumas informações. Eu pensei na questão da coloração, eu pensei em temas de outros aspectos. Então, você vai precisar pensar direitinho sobre qual assunto você vai se propor a estudar.
E nesse aspecto, né, as sinalizações que o Gray e a maior parte dos autores indicam porque geralmente a dúvida de vocês já partem nessa parte mesmo bem inicial, da escolha do tema. Professora, como eu escolho o meu tema? Eu já indico de antemão, como eu já pontuei anteriormente. O tema que você vai escolher para organizar e elaborar o seu TCC, ele tem que ser um tema que seja do seu interesse. Que, além de despertar o seu interesse, você vislumbre que você vai continuar mantendo esse interesse ao longo do processo de elaboração de TCC. E nesse caso, vocês precisam lembrar que vocês ainda terão a disciplina, estão em TCC1, terão a disciplina em TCC2 e ainda a disciplina de TCC3. E não só esse percurso de 3 disciplinas, esse processo, né, de obter as informações, de construir esse projeto, de fazer com que esse projeto deixe de ser um projeto e passe a ser uma pesquisa de fato, ele é um processo longo e que é permeado de alguns percalços. Algumas coisas vão acontecer no caminho, por isso que a gente sempre diz, precisa ser algo do seu interesse, que desperte e mantenha o seu interesse. E aqui eu faço questão de destacar, é uma escolha individual, é uma escolha sua, Luciana, é uma escolha de cada discente ou orientando de TCC. E é algo que alguns já fazem no início da graduação, ou outros já vão fazer no final ou no meio da graduação, ou seja, só vão pensar sobre isso quando já estão matriculados na disciplina de TCC. Outros, por exemplo, geralmente utilizam como fonte ou algo para orientar essa escolha uma questão ou problema que está relacionado ao trabalho, né, que no momento estão lotados ou já trabalharam em determinada área ou local, ou a um estágio pelo qual já passaram. Então, isso são possibilidades que vocês, cada um dos orientandos ou orientandas, pode utilizar para justamente escolher esse tema, certo? Então, nesse processo de tema e, consequentemente, delimitação do tema, ele é o ponto de partida para a construção do projeto de pesquisa. Porque todos os outros itens que eu sinalizei, que vão corresponder à unidade 2, 3 e 4, decorrem ou decorrerão do seu tema, né, e da delimitação do tema. Então, aqui eu faço a sugestão de algumas dicas relevantes que também foram pontuadas, são pontuadas aí no Gray, como procure fontes de pesquisa, né? Você, por exemplo, eu pensei em coloração, ou pensei em um dado fenômeno, leia sobre esse fenômeno, procure bibliografia acadêmica, científica, nada de blog, Wikipédia ou itens afins. Busquem materiais na área da administração, na área de psicologia, mais material científico, né? Como também, se é algo que parte do seu trabalho ou local de estágio, busque informações nesses locais, como também informações em ambientes comunitários. Então, enquanto é importante se buscar informações acerca desse assunto que você se propõe a estudar. E outro ponto que nós geralmente orientamos é que um bom tema, quando há uma escolha de um bom tema, ele vai proporcionar, maximizar o seu autodesenvolvimento, né? Como eu disse para você, o TCC será seu. Então, quanto é importante que essa escolha seja sua, algo que desperte e, ao mesmo tempo, vá manter seu interesse. Então, outro dado importante, isso não só para elaborar o tema e o item da delimitação do tema, eles vão começar a requerer de você horas de planejamento. Então, principalmente você que trabalha, preciso, por isso que eu já lhe disse, Luciana, organize horários, de preferência diários, para que você comece nesse processo de construção do TCC, de leitura, consequentemente escrita e assim sucessivamente. E é interessante também
para que seja um bom tema, que seja um tema que possibilite você desenvolver ou demonstrar habilidades e capacidades que você já detém. Então, opte por temas que você disse, eu quero estudar isso, então eu já tenho essa habilidade que vai facilitar, ou eu sou uma pessoa que tem a capacidade, por exemplo, sou desinibida para falar com as pessoas, então não vou ter dificuldade de encontrar pessoas ou de contactar pessoas para participar do meu estudo, né? Ou, muitas vezes também, alguns temas, eles estão vinculados a requisitos acadêmicos, por exemplo, é muito comum, por exemplo, alguns professores, ou até, por exemplo, alguns alunos, eles às vezes escolhem o tema porque é um tema que é vinculado a um edital, por exemplo, eu estou no momento com a discente, que ela optou por fazer o TCC, de um material oriundo de um edital que foi de um edital de pesquisa de iniciação científica. Então, nós estamos usando dados que nós coletamos para esse projeto de pesquisa, que era oriundo de um edital, mas que ela deu uma nova roupagem, tá? Então, ela já tinha os dados coletados, então esse trabalho ela já não teve, mas ela precisou fazer algo mais do que ela fez enquanto ela era bolsista, né? Das implicações que isso teve. Também é importante pensar na questão do acesso às informações sobre esse tema. Tem carência de informações sobre esse tema ou esse assunto que você quer estudar? Ou, por exemplo, na instituição ou local que você pretende fazer esse estudo, não vão entender o seu acesso ou a sua participação lá como uma espécie de intromissão, podem ver você como um intruso ou alguém estranho? Porque se a instituição, por exemplo, a empresa, que é algo muito comum no ambiente da administração, se trabalhar ou fazer estudo em empresas ou organizações, alguns têm muito esse olhar. Então, se você já escolher esse tema ou trabalhar naquela empresa específica, você já precisa vislumbrar que isso provavelmente vai ser um percalço que você vai ter, tá? E hoje nós temos a internet como redes de apoio e acesso. Boa parte do material que nós coletamos, temos muitos materiais disponíveis, né, de acesso livre, não somente artigos, como livros, como também teses, dissertações e materiais afins que nos possibilitam aí também ter um pouco mais de acesso a informações a determinados assuntos. Mas o quanto é importante, ele aqui sinaliza mais uma vez, o Gray, que você tenha tempo disponível para isso. Por isso que eu digo, é importante que vocês organizem os horários de estudos de vocês para ter um horário diário disponível ao TCC, porque hora ou outra, aliás, quase sempre, principalmente nesse processo de construção do projeto, vocês vão precisar estar lendo, vão precisar estar catalogando o material, vão precisar estar obtendo informações para poder construir o projeto, tá? E levando em conta também suas capacidades e experiências, né? Então, quais as capacidades que você tem? Por exemplo, em relação ao tempo disponível, você, Luciana, trabalha. Então, você acha que disponibilizar 1 hora por dia vai ser suficiente para o TCC? Ótimo. Tem alunos que 1 hora não vai ser suficiente, vai precisar ser 2, precisarão ser 3. Então, podem ter outros que vão precisar apenas de 30 minutos. Porque ele já tem habilidade, por exemplo, de acessar a internet, ele já tem outras experiências com essa questão da organização do tempo dele, ele sabe que o tempo é limitado, mas mesmo assim ele consegue se organizar. Então, isso vai variar de sujeito para sujeito. Mas o quanto é importante ter um tempo disponível para isso, tá? Uma certa disciplina. Quando nós, professores, colocamos os tópicos de aula no cigarro, e, por exemplo, isso é uma característica minha, Aurelina, vocês já iniciam o período letivo com todos os itens no sistema. Então, isso é justamente para que vocês utilizem e possam organizar a agenda, a vida de vocês em relação, por exemplo, à minha disciplina. E fazer isso, consequentemente, com as outras disciplinas também. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de tema, tá? Por exemplo, esse foi um dos projetos de pesquisa que eu fiz, né, um dos últimos, que é motivos de evasão em universitários em uma instituição pública de ensino superior pública, estudos de caso. Então, aqui eu estou indicando o assunto que eu pesquisei, ó, motivos de evasão, com quem eu pesquisei, universitários, onde eu pesquisei,
uma IES pública e qual foi o delineamento de estudo? Estudos de caso, tá? Então, quando eu trago aqui o título do projeto, consequentemente, o tema delimitado, eu já tenho noção clara do assunto, dos participantes, do local, né, e do tipo de delineamento, tá? Da mesma forma, por exemplo, esse é um tema muito específico na área de psicologia, como, por exemplo, o índice de compreensão verbal em crianças pré-escolares de uma creche privada. Compreensão verbal é um fenômeno, tá? Que eu pretendo estudar em crianças em idade pré-escolar, não são todas as crianças, são só pré-escolares, assim como eu só estudei motivo de evasão em universitários, em uma IES pública específica, e há alguns casos, aqui também, tá? Então, quando a gente fala sobre tema e delimitação de temas, são essas informações que precisam constar lá, tá? Ainda sobre o tema, o Gray faz algumas colocações importantes. O que é importante evitar? Grandes temas, né? Ou temas muito generalistas ou muito amplos, tipo relações interpessoais, perspectivas internacionais. Relações interpessoais é um tema que por si só é amplo. Quando eu coloco perspectivas internacionais, a gente já se pergunta logo, você vai conseguir pesquisar isso no mundo inteiro, tá? Como temas triviais demais, no qual a gente lê o tema e olha para ele e diz, sim, e daí? Como, por exemplo, um tema que busca estudar, reduzir o uso de papel numa empresa de publicidade. Embora exista a questão da sustentabilidade, isso é algo quase impossível de se fazer, né? Num contexto de publicidade. Temos também que são carentes de recursos e pessoas, ou que tenham poucas referências disponíveis, ou pouco conhecimento, ou especialistas, tá? Então, é importante também ter atenção em relação a isso, ou temas que sejam técnicos demais, e que, consequentemente, seja um problema difícil de resolver. Temas que, por exemplo, depende da realização de outro projeto, por exemplo, você realizar um TCC, mas que você só pode realizar seu TCC se outra pessoa tiver obtido informações anteriores sobre aquele assunto. E tomar cuidado com temas antiéticos, ou seja, temas ou projetos de pesquisa que tragam danos, seja físicos, emocionais, intelectuais, e que firam questões relativas à confidencialidade e a confiança das informações, ou seja, quando um sujeito ele participa de um estudo, eu preciso trazer as informações que ele me indicou ou me forneceu, mas em momento nenhum eu posso indicar nome ou qualquer outra informação que possa identificá-lo, porque aquilo é confidencial, é sigiloso. Então, precisa ter cuidado em relação a esses aspectos, tá bom? Então, aqui é só os exemplos desses temas a evitar, que eu já citei aqui no início, né, só para destacar, né, relações interpessoais, perspectivas internacionais, e outro mais amplo, que também é na área de psicologia, que seria contingências de conta-controle em universitários, ou seja, eles são tão amplos que eu não sei nem o que é que vai ser pesquisado, de que forma vai ser pesquisado, como vai ser pesquisado, ele não está, digamos, bem delimitado e específico, ele está bem generalista, muito amplo, certo? Luciana, até aí compreendeu, esclareceu, relembrou alguns aspectos que viu aí na disciplina de metodologia? Sim, me deu uma luz. Eu até tanto que a senhora falando, eu lembrei que é algo que eu poderia estudar, porque é algo que, tipo, eu sofro com isso. É a questão de pressão no trabalho. Então, eu iniciando, lidando com a pressão no trabalho em rede privada, já estou iniciando, né? O meu. E é algo que partiu do seu local de pesquisa, é uma possível fonte, né? Exatamente, eu lido muito com isso. Aí eu só preciso mais funilar mais. Tipo, não deixar tão geral. E que é isso de aquele que nós chamamos de afunilar, seria o delimitar. Isso, e vislumbrar já posteriormente. Por isso que o nome é projeta, como se você estivesse projetando no futuro.
Como você vai coletar essas informações? Onde seria? As pessoas realmente poderiam, digamos, estariam à vontade para responder as perguntas, né? Do que você pretende obter? Então, são informações que você já vai aí se indagando, tá bom? Então, esse é o primeiro momento, tema e delimitação do tempo. Na sequência, vamos aí às etapas de planejando o projeto de pesquisa, que aqui eu já trouxe baseado naquele modelo que está disponível no SIGAI, que eu mostrei, modelo do projeto de pesquisa. Nele, ele contempla partes pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Que inclusive eu trouxe baseado no modelo que consta lá. Os pré-textuais correspondem à capa, contracapa, lista, né? Por exemplo, de sigla, sumário e resumo. Essas três aqui, da lista ao resumo, estão em laranja, porque é algo que basicamente vocês só irão construir quando já tiverem feito a pesquisa. Ou seja, coletado e analisado os dados e já estarão na etapa final, mesmo já se organizando para apresentar o TCC completo. Mas que tudo isso são itens pré-textuais. Então, a capa, ela tem um modelo, conforme a BNT, né, a parte inicial aqui, cabeçalho, né, indicar o campus, o curso. Na sequência, vem seu nome completo, né, nada de abreviações, o título do trabalho, lembrando as informações aí de formatação negrito, lembrando que o subtítulo, conforme a BNT, vem escrito em letras minúsculas e assim sucessivamente, e em seguida indicar o local e o ano. Tá? E aí, isso não é a Aurelina que determina, isso são as normas de formatação dos trabalhos acadêmicos ou científicos, que no caso da UFP, vocês fazem uso da ABNT. Então, é se apropriar, quem já sabe, ótimo, relembrar, quem não sabe, começar a se apropriar, para fazer conforme essas orientações. E aqui eu faço questão de destacar que não existem somente as normas da ABNT, a gente tem outras normas, como, por exemplo, a APA, né, ou APA, que a gente chama, que é da Associação Brasileira, aliás, da Associação Americana de Psicologia, temos a Vancouver, e temos outras afins, mas que para vocês o foco será a ABNT, porque é o que é orientado dentro do âmbito da UFP, tá? Então, seguindo com esses elementos pretextuais, né, antes da gente, a gente também vai, logo em seguida, dar continuidade aos elementos textuais. Entre os pretextuais, também eu destaquei aqui o sumário, que ele está basicamente da mesma forma que está lá no arquivo modelo que eu disponibilizei. Inclusive, ó, se vocês forem observar, as etapas aqui correspondem às unidades que eu determinei. Capítulo 1, introdução, problematização, justificativa, objetivos, que se organizam em geral, específicos e hipóteses. E na sequência vai ter o capítulo de revisão bibliográfica, que aí entra definições, teorias de base ou revisão de literatura. Ele está em laranja, por quê? Porque geralmente esse item ele recebe diferentes denominações. Pode ser revisão bibliográfica, pode ser referencial teórico, pode ser revisão de literatura, e que eu optei por deixar revisão bibliográfica, porque aqui vocês vão basicamente buscar estudos, artigos anteriores sobre o tema que vocês vão se propor a estudar, e apresentar aqui de forma, digamos, sintética, né? Indicando o que os outros autores já falaram sobre esse fenômeno, esse tema que você se propõe a estudar. Na sequência, vem o capítulo de aspectos metodológicos, onde aqui ele está organizado em 7 subtópicos: tipo de pesquisa, participantes e local, critérios de inclusão e exclusão, instrumento ou instrumentos de pesquisa, se for usar mais de um, procedimentos de coleta, análise dos dados e aspectos éticos. E eu também incluo o cronograma e o orçamento, que não está aqui, mas que é interessante incluir, porque são itens obrigatórios de submissão ao projeto na Plataforma Brasil. E na sequência vem as referências, ou seja, todos os autores, sejam livros, artigos ou materiais científicos que você utilizou ao longo dos outros itens para produzir o projeto, eles precisam estar listados aqui nesse item. E os apêndices e os anexos que eu já expliquei, apêndice, material de sua autoria, e anexos, materiais de autoria de outras pessoas ou outros autores, tá? Então, vamos seguindo aí. Então, quando a gente começa nesse processo de construção das propostas acadêmicas, principalmente
se direcionando aí para esse capítulo do Gray, ele vai justamente pontuar que a proposta da pesquisa, né, a primeira etapa é justamente produzir um projeto de pesquisa. E que para isso, primeiro, nós precisamos ter um tema de pesquisa, que foi o que eu já abordei no item anterior, de tema e delimitação do tema. Eu preciso escolher um tema, um assunto. O que eu pretendo alcançar com essa pesquisa que eu estou me propondo a realizar, né? Quais os métodos eu irei utilizar para realizar essa pesquisa ou esse estudo, e, por fim, o que se aprenderá com essa pesquisa que eu estou propondo e por que vale a pena realizá-la, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que, por isso que ele está aqui sombreado, projeto de pesquisa, porque isso é um processo detalhado de todo o planejamento e desenho que você vai precisar realizar para que você possa realizar seu estudo ou sua pesquisa, que no caso aqui de vocês se referirá ao trabalho de conclusão de curso. E isso, ao mesmo tempo, é um planejamento e um desenho que precisa ser distinto, ou seja, diferenciado, mas ao mesmo tempo precisa ser algo conciso. Não precisa ser um projeto de pesquisa muito extenso, com 50 ou 60 laudas, tá? E nesse projeto de pesquisa, é impertinente identificar a instituição, como está lá naquele modelo de capa que eu apresentei, o orientador, no meu caso, orientadora, e a comunidade também que está ativa ou relacionada a esse projeto. O projeto de pesquisa, ele tem uma estrutura típica, tá? Que já é definido no meio acadêmico, inclusive segue as orientações da ABNT. Ele precisa, além de uma estrutura típica, ele segue uma linguagem escrita, né, que é como costumamos dizer, formal. É uma linguagem que precisa ser fluente, mas ao mesmo tempo clara e também acessível. Ou seja, a linguagem que vocês utilizam, precisam utilizar não só no projeto de pesquisa, mas também nos trabalhos acadêmicos, por exemplo, não é a mesma linguagem que vocês utilizam no WhatsApp. Nada de abreviações, nada de frases às vezes sem sentido, siglas de smile ou coisas assim. É escrita formalzinha, frase com sentido completo, com pontuações, com início, meio e fim, um parágrafo com as ideias que são apresentadas que fazem sentido e que são escritas de forma clara, tá? Aqui nesse tópico eu já sinalizo a necessidade do cuidado do uso excessivo de citações diretas. E principalmente no número de parágrafos, né? Eu sempre indico, evitem fazer uso de citações diretas, porque é muito fácil você ir lá no autor, pegar o artigo do autor, copiar e colar aquele trecho. É fácil, muito fácil, isso vai fornecer a você várias laudas no TCC, mas o quanto é importante que você evite fazer isso. Claro, em alguns momentos não vai ser possível, digamos, um conceito clássico do autor, é uma informação que realmente reescrever poderia fazer você perder uma informação importante. Mas o mais recomendável é que você leia, né, essa referência bibliográfica, leia essas ideias, essas informações e busque reescrevê-la conforme a compreensão que você teve, ou seja, na forma de citação indireta. Professora, mas eu estou escrevendo o que eu compreendi, então eu não vou colocar o nome do autor. Não, você precisa colocar sim a referência, o nome do autor, dos autores, porque isso não é uma ideia da Luciana, não é uma ideia da Aurelina, é uma ideia de outro autor, daquele artigo ou daquele livro que você leu. Você apenas se apropriou daquela ideia e escreveu de uma forma diferente, mas a ideia não é sua. Então, você precisa indicar a referência bibliográfica, e conforme a BNT, é o sobrenome do autor, dos autores, com indicação do ano. Eu já indico aqui de antemão evitar que os primeiros parágrafos, seja de qual capítulo ou seção, eles não tenham citações diretas, tá? Porque isso não cai bem, né? Isso demonstra que você está escrevendo e é como se diz, você está propondo, realmente se preocupando com a quantidade de páginas, mas
não está preocupando com a questão de formatação e até a organização das informações que você está apresentando. Tá? Luciana, como estão as coisas até aqui? Porque eu ainda tenho alguns slides para apresentar. E aí eu estou falando um pouquinho rápido. Mas está dando para absorver? Porque é basicamente uma revisão que eu estou fazendo, né? Sim, tá dando certo. Pronto. Então, já falamos sobre tema, sobre a proposta geral de projeto de pesquisa, agora vamos adentrar a questão do título, né? O título, conforme alguns exemplos que eu já trouxe lá no item de tema e delimitação de tema, ele precisa ser algo que demonstre ao mesmo tempo amplitude e profundidade do seu tema. E que eu também já forneço aí como sinalizações que ele, nesse título, traga indicações da metodologia ou dos aspectos metodológicos, né? Vou lembrar lá do título que eu trouxe da pesquisa que eu fiz, motivos de evasão em universitários de uma instituição de ensino superior pública, estudos de caso. Então, eu inclusive já fiz questão de destacar fenômeno, motivos de evasão, público, universitários, o local, uma IES pública e o tipo de metodologia ou delineamento, estudos de caso. Então, está vendo? É um tema com poucas palavras, mas que traz todas essas informações que eu pontuei aqui. E o quanto é importante que esse título ele esteja bem formulado gramaticalmente, justamente para qualquer pessoa que, ao ler o título do seu TCC, mesmo que seja uma pessoa não especializada na área, ela tem uma noção clara do que trata a sua pesquisa. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente vai fazer uma escrita, seja de um TCC ou de um trabalho acadêmico ou qualquer material afim, a gente está escrevendo isso, mas não é somente você que vai ler. Então, o quanto é importante ter essa preocupação de escrever para que seja compreensível a qualquer sujeito, mesmo que não seja da sua área, tá bom? Então, eu trouxe aqui o exemplo que eu já citei, só que aqui eu fiz, por exemplo, uma modificação. Eu botei motivos de evasão em universitários, de uma instituição de ensino superior público, mas botei um estudo de levantamento. Então, quando eu substituo, por exemplo, estudos de caso, eu já sei que serão poucos sujeitos. Quando eu coloco estudos de levantamento, isso já traz a indicação que eu vou ter uma quantidade bem maior de universitários que participaram desse estudo, certo? Então, nesse tópico da introdução, a gente muitas vezes se pergunta, né, faz a seguinte pergunta: o que fazer? Né? A introdução é o tópico que vai abordar, trazer essa noção geral do seu estudo. Ela vai trazer uma síntese da sua pesquisa. É na introdução que você vai precisar descrever o problema e os construtos centrais, ou seja, conceitos ou fenômenos centrais que você vai trabalhar e sempre partindo do geral para o específico. Mas, ao mesmo tempo, ela é um capítulo, né, que não precisa ser longa e detalhada, porque ela não é uma análise abrangente. Você vai apenas trazer indicações sobre modelos, teorias, os conceitos, mas nada aprofundado. É só para trazer indicações mesmo, ó, como o nome diz, introdução. Você vai trazer indicações, sinalizações breves para que o leitor tenha noção do que você irá abordar ou abordou, né, quando a pesquisa já foi coletada e concluída, nesse estudo ou pesquisa. Na sequência, eu trouxe justamente aqui o exemplo desse projeto de pesquisa que eu realizei. Essa foi a introdução que eu elaborei, ó, ela só consta de 4 parágrafos, e como eu organizei? No primeiro parágrafo, eu trouxe as informações sobre o cenário geral, que envolvem a questão da globalização e da expansão do ensino superior, e que isso, por exemplo, teve como implicações a ampliação do número de vagas, né, nessas instituições, que o contexto superior, ele requer geralmente do estudante algumas competências para que ele tenha, tanto se adapte ao ambiente universitário e, consequentemente, para que ele se torne um bom profissional, mas, ao mesmo tempo que requer adaptação a esse contexto muitas vezes ele tem outros elementos que influenciam a esse sujeito a evadir, ou seja, a abandonar, né, esse curso superior.
Então, ainda na introdução, eu destaquei que, no caso específico do Brasil, já que a minha pesquisa se tratava de um estudo que seria realizado em Floriano, ele é dotado de peculiaridades, porque começou a se expandir em 1970, por volta, principalmente o boom foi em 2000, e ao mesmo tempo que houve esse boom dessa oferta de vagas, também se começa a haver um aumento nesses casos de evasão, tá? Então, logo ao final da introdução, eu apresento qual é a proposta da pesquisa. Identificar os motivos de evasão para que se possa trabalhar em uma perspectiva de buscar prevenir a evasão dos universitários, que no caso do CAFES-UFP, visando subsidiar ações preventivas ou remediativas da evasão do campus, contribuindo, né, ou focando o processo de adaptação do discente. Tá? Então, foi para isso que eu me propus a realizar esse estudo. É uma espécie de levantamento, mas com o intuito de contribuir para que nós possamos diminuir esses índices de evasão. Tá? Luciana, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, você precisa abrir o áudio, porque quando eu estou aqui, eu perco a visibilidade. Ah, tá certo. Viu? Professor, tá E bom, às vezes vou falar. pode ser levanta a mão ou pode ser mensagem, eu só escuto o som aqui. Eu não tenho como Pois saber. tá bom. Professora, é o seguinte, que como eu quero fazer o meu estudo em empresas privadas, eu tenho que delimitar qual é a empresa, ou eu De posso falar... preferência ou empresas. Ou empresas, mas você vai precisar. Entendeu? Vai precisar Por mais que eu fazer. fale de mais de uma, então eu tenho que dizer que eu estou falando de todas. Quando você for colocar no título, você vai colocar de forma generalista, mas lá no tópico da metodologia, que se refere à unidade 3, você vai precisar indicar de forma clara qual será a empresa ou as empresas. Agora, quando você for para a defesa do TCC, você não vai precisar estar citando todo o tempo o nome dessa empresa. Ela precisa apenas estar informada lá no item de local de pesquisa da metodologia, do capítulo de aspectos metodológicos. No título, vai ser de forma generalista, como eu apresentei aqui, ó. Motivos de evasão em uma instituição de ensino superior pública. Eu não disse se era UFP, eu não disse se era CAFES, eu não disse se era UESP. É uma instituição de ensino superior pública, entendeu? Uhum. Então, aqui, só recapitulando esses tópicos, basicamente nesses 4 parágrafos, eu apresentei os construtos gerais do estudo, também apresentei informações de alguns dados referentes ao esse fenômeno, e trouxe aqui a minha proposta do estudo, ao final, bom? E aqui que eu coloquei, ó, problema ou objetivo de estudo. Tudo isso está na introdução, bom? O item seguinte são os objetivos, né, que geralmente eles são organizados em geral e específicos, né. O geral, eles se referem a declarações amplas, né, de intenções e direção da pesquisa, como o nome diz, geral mesmo é generalista. Enquanto os específicos são declarações claras dos objetivos pretendidos. Estes aqui, os específicos, geralmente eles são informados e organizados visando justamente alcançar ou atender esse objetivo geral. Então, ele não é algo que eu vou simplesmente construir por construir. Ele é algo que é como se fosse o passo a passo que eu vou precisar seguir para que eu possa alcançar esse objetivo geral aqui. Bom? Então, eles não são distantes, ao contrário, é como se fosse afunilando, como você pontuou. Aqui seria a parte mais ampla do funil e aqui seria a mais específica. E que todos fazem parte, compõem, são partes que compõem o funil, certo? Certo. Aí eu trouxe os exemplos desse mesmo projeto que eu já venho apresentando. Eu estabeleci como objetivo geral avaliar a força de motivos potenciais de evasão, aí aqui eu fui bem mais direcionado, de discentes do curso de graduação presenciais regulares do CAF-UFP. De forma específica, elenquei 4. Traçar o perfil sociodemográfico dos discentes, aí eu indiquei quais os cursos de graduação, porque, por exemplo, eu não trabalhei com os discentes do LEDOC. Evidenciar o perfil dos componentes, né, relacionados aos riscos de evasão, que no caso são 7, aí listei dos cursos.
indicar, através dos discentes pesquisados, os cursos de graduação com maior riscos potenciais de evasão, ou seja, eu queria saber entre o curso de administração, biologia, enfermagem e pedagogia, quais que tinham o potencial maior de alunos com tendência a evadir. E, por fim, subsidiar práticas e ações educacionais e psicológicas para a continuação desses discentes no ensino superior. Então, se você olhar para esses objetivos aqui, todos eles é como se fossem passos ou etapas para que eu alcançasse esse objetivo geral aqui. Tá? Eles não são distantes, ao contrário, eles são específicos e relacionados a esse objetivo geral aqui, tá bom? O tópico seguinte é da justificativa, tá? É o tópico que geralmente nós fazemos as seguintes indicações: por quê, para quê e para quem. Professora, então, oi. Então eu posso fazer, no meu tema, fazer 2 paralelos entre uma microempresa e uma empresa de grande porte? Eu posso escolher tipo. Pode. Se você, por exemplo, quiser comparar os dados, se há diferenças daquele fenômeno entre uma microempresa de grande porte, pode sim, é possível. Se tiver acesso, né, a microempresa e empresa de grande porte, pode sim. Pode ser um estudo que envolva questões que a gente chama comparativo. Então, se você for fazer isso já tem que estar claro no seu objetivo geral. Por exemplo, comparar informações relativas ao fenômeno tal em uma microempresa e uma empresa de grande porte, entendeu? Então, você já tem que dizer que vai comparar essas informações. Então, eu tenho que dizer no meu título mesmo que eu vou comparar, ou não? No objetivo geral, lembra que foi o tópico que eu apresentei anteriormente. O que eu sinalizei foi o objetivo geral. Mas que você já pode organizar o título botando algo do tipo: se for o fenômeno, bota o nome do fenômeno que você vai estudar e vai botar estudo comparativo entre microempresa e empresa de grande porte. Pode também, entendeu? Geralmente, o título do nosso trabalho, Luciana, a gente organiza baseado no objetivo geral. Então, eu pego o meu objetivo geral, ter cuidado, os objetivos, eles sempre precisam estar com o verbo no infinitivo, todos eles estão. Então, geralmente, para nós organizarmos os títulos, nós nos debruçamos sobre o objetivo geral e reorganizamos para que justamente ele contemple todos aqueles itens que eu citei, ter o fenômeno, aspectos da metodologia, como indicativo do sujeito, do local do estudo, e que eles fiquem claro e objetivo. Tá? Só que eu preciso reformular isso, eu não vou apresentar ele com o verbo no infinitivo. Então, eu reformulo, reorganizo e utilizo ele como parâmetro para organizar o meu título, tá bom? Então, voltando, o tópico seguinte é a justificativa. Quando a gente vai construir uma justificativa, a gente precisa organizá-la respondendo as seguintes interrogativas. Por quê? Para quê? Por que eu estou fazendo esse estudo, essa pesquisa? Para que eu estou fazendo essa pesquisa? E para quem fazer essa pesquisa? Então, esse tópico, nós costumamos dizer que é justamente aqui que você, enquanto pesquisadora, porque você, a partir do momento que você vai elaborar o TCC, você é pesquisadora. Você vai justamente apresentar argumentos em favor ou a favor da realização da sua pesquisa. Claro, pautada em referências que você já leu, de preferência referências atuais, e nas quais, nesse processo de leitura, releitura e análise, você observou que existem lacunas. E o quanto é importante indicar na justificativa o potencial de aplicação dos resultados do seu estudo, certo? Em relação a esse fenômeno, existem lacunas, ou seja, não estudaram de forma aprofundada determinados aspectos, certo? Mas a partir do momento que você obter essas informações, esses dados, o que você pode fazer com esses dados? Aqui também a gente costuma dizer que alguns professores até utilizam o termo aqui que você vai vender seu peixe, porque é aqui que você vai precisar convencer o leitor que o seu estudo é importante, que ele é relevante, que é uma investigação que merece atenção, cuja natureza ou o problema está corretamente identificado.
tá? Cuidado aqui na justificativa para também não apresentar uma análise longa e detalhada do problema, porque não é necessário, já que vocês vão ter um tópico de problema de pesquisa. Também não é necessário uma descrição das teorias e modelos fundamentais. Aqui também não é necessário discutir a metodologia. Aqui a justificativa ela precisa ser direta e sucinta, se centrando nesses aspectos aqui. Por que você está estudando isso? Para que você está estudando? E para quem você vai fazer isso? Ou o que você vai fazer com esses dados, tá? Então, o Grave traz essas pontuações, geralmente, se eu não me engano, ele traz essas informações em um único parágrafo no texto, né? E que às vezes a gente diz, meu Deus, mas é só isso, mas é basicamente isso mesmo. Então, ele foi muito claro, objetivo e sucinto ao trazer essas colocações, e que é isso que realmente precisa ser contemplado em uma justificativa, tá? Então, aqui eu trouxe o exemplo da justificativa desse mesmo projeto que eu venho apresentando, né? Eu ressalto, por exemplo, só tem 3 parágrafos, eu no primeiro ressaltei que discorrer sobre esse tema da evasão no ensino superior, ele influencia, pode estar relacionado, aliás, ao baixo desempenho acadêmico e à maior integração, tanto social como acadêmica, dos discentes, principalmente do primeiro ano do curso, que no Brasil a evasão, os estudos, aliás, em relação à evasão ainda são em quantidades baixas, né, e por essa razão, né, o que nós temos como referência na área é o Otto Ambiel, que inclusive eles construíram um instrumento somente para avaliar esses motivos da evasão no ensino superior, que é a escala de motivos de evasão. Pensando justamente que a gente reconhece que vocês discentes apresentam dificuldades em transpor as características e habilidades que muitas vezes vocês trazem da escola ou trazem de casa ao contexto universitário, isso pode influenciar vocês discentes a persistir ou a evadir do curso. Então, isso foi baseado nesses argumentos que eu justifiquei a realização dessa minha pesquisa ou desse estudo, tá? E o tópico seguinte, que eu vou parar nesse tópico, tá, Luciana? Até porque eu já passei bem do tempo previsto. É o tópico de revisão de literatura, ou revisão bibliográfica, ou referencial teórico. Lembra que eu até apresentei em cor laranja, porque ele pode ter denominação Professora, diferente. eu posso estar colocando o meu referencial teórico? Quando eu já estiver escrevendo, eu já vou colocando para não dar tanto trabalho para depois estar procurando de onde eu tirei. Eu acho que eu faço assim. Como assim? Por exemplo, eu pesquiso em algum livro. Aí eu já vou pegar a referência e já começar fazendo. Pronto, o referencial teórico, a revisão bibliográfica é justamente isso. Assim como na introdução, ó, eu vou voltar, se você perceber, na introdução aqui, ó, voltando, eu sempre destaco os autores, ó. Ó, Moreno e Gimenez, então tudo que você vai escrever é semelhante a esse modelo que está aqui. Quando você trouxer ideias, construir parágrafos baseados em referências bibliográficas, você sempre tem que indicar ou no final, né, se for no final, conforme a BNT, é todo com letra maiúsculas, ou se for ao longo do texto, né, sobrenome, lembrando sobrenome e ano, e se for ao longo do texto, apenas a letra inicial. Então, você vai escrever os parágrafos sempre dessa forma, seja na introdução, seja no referencial teórico, a escrita do parágrafo sempre é dessa forma. Ó, eu trouxe aqui na justificativa, foi uma justificativa que eu construí, mas eu precisei citar alguns autores, então eles foram sempre citados aqui, ó, no meio do texto ou ao final, né? Embora a justificativa seja um tópico que a gente não precisa indicar tanto as referências, porque é justamente baseado em todas as referências que você leu, você vai trazer seus argumentos que justifiquem a realização do estudo, tá? Então, na revisão de literatura, ou referencial teórico, ou tópico afim, é do mesmo jeito, que inclusive esse aqui você vai poder organizar em subtópicos se você preferir. Dê uma olhada lá no modelo que eu já disponibilizei no Cigar. Você vai utilizar aquele arquivo em Word como modelo para elaborar seu projeto. Já vai elaborando naquele arquivo, tá bom?
Então, no tópico de revisão bibliográfica, ela precisa ser uma revisão substancial, ou seja, você não tem como construir um referencial teórico, a revisão bibliográfica, com apenas um ou dois autores, tá? Então, você precisa fazer uso de uma quantidade significativa de referências, mas, ao mesmo tempo, é substancial e também precisa ser algo sucinto, minucioso, não precisa ter 20 laudas, 10 laudas, tá? É algo que precisa ter referências, mas não precisa ser tão extenso. Porque aqui você vai justamente destacar o que foi realizado antes, né, sobre esse fenômeno ou tema que você vai estudar. Você pode também descrever a história do tema, utilizando as principais fontes bibliográficas ou referências, as principais fontes de estudo, que pode ser campo de estudo ou campos afins, né? Também o papel do orientador aqui, ele vai ser importante, porque, por exemplo, quando você opta por estudar um tema que o orientador ele tem experiência, já fez alguma pesquisa, um estudo, ou teve algum contato, ele vai poder, né, o orientador ou orientadora, lhe dar uma orientação bem mais direcionada. É o meu caso, por exemplo, na área de administração. Por isso que eu sinalizei para vocês que, geralmente, ultimamente, o que eu tenho pesquisado? Motivos de evasão, habilidades sociais, mas que eu dou abertura também para que vocês pesquisem temas, por exemplo, saúde mental no trabalho, mas que, ao mesmo tempo, por exemplo, eu não posso requerer e obrigar que vocês fiquem apenas com isso, porque vocês são discentes do curso de administração. Mas o quanto é importante tentar casar isso. De temas da administração, mas que ao mesmo tempo contemple aspectos da psicologia. Então, nesse tópico, o propósito é justamente demonstrar as teorias, os argumentos, como também as polêmicas fundamentais que existem entre outros campos em relação a esse tema que você escolheu. Você pode também destacar as formas, né, ou áreas de pesquisas que já foram investigadas, que investigaram o tema até o momento. Como aqui também você pode identificar incoerências e lacunas que existem em relação a esse tema. Por exemplo, dentro da área digamos, do motivo, não de motivo de evasão, mas da habilidade social, por exemplo, a gente tem teorias americanas, norte-americanas, tem teorias brasileiras, e dentro, por exemplo, do Brasil, a gente tem autores diferentes que pesquisam habilidade social. Eu tenho, por exemplo, um grupo de autores, que é da UFSCar, que ele reconhece e trabalha com habilidades sociais, como ela é organizada em 7 classes de habilidades, e que eles fazem isso organizado muito direitinho, pautado na referência norte-americana. Enquanto eu tenho outro grupo de estudiosos brasileiros que trabalham habilidades sociais, que eles organizam em grupos de habilidades, mas que eles organizaram conforme a prática deles. Eles não fazem uso de uma orientação norte-americana, tá? Então, é justamente aqui, nesse item, que você vai trazer informações sobre esse teor. O que foi já publicado ou escrito sobre esse tema ou esse fenômeno que você está estudando, né? E o que foi escrito? Os autores todos têm a mesma opinião, as opiniões são diferentes, são divergentes, ou existem incoerências ou lacunas. Então, esses aspectos você vai apresentar nesse capítulo, tá? Então, eu fiz, inclusive, alguns destaques importantes, né? Qual é a bibliografia relevante para o projeto? Eu coloquei aqui um ou mais, né? Ele precisa ter aspectos centrais e periféricos. Eu destaquei qual a relação do seu estudo com a sua bibliografia. Seu estudo, ele precisa ir além do que já foi investigado. Você não vai realizar um estudo que outro autor já fez. Você precisa abordar algo para além que os outros autores já fizeram. Você, para elaborar esse tópico, precisa partir de tendências e ir ampliando essas tendências, né, ou essas informações que você vai abordar. Você também vai precisar confirmar ou questionar as conclusões atuais que existem. O autor trouxe uma informação sobre esse fenômeno. Isso, nesse dado contexto, nesse dado fenômeno, principalmente às vezes quando a gente utiliza referências de há mais de 5 anos atrás ou há mais de 10 anos, isso ainda acontece no momento atual? Será que não houve diferença? O contexto mudou, a economia mudou, as pessoas mudaram, né?
E também você pode optar por pesquisar uma teoria que seja mais aceita em outro campo. É como eu disse, você é da área da administração, mas provavelmente você vai precisar utilizar materiais da área da psicologia também. Então, é outro campo, é outra área, tá? E nesse item também você precisará apresentar informações como o estudo proposto usará a bibliografia. Ou seja, você vai revisar toda a bibliografia relevante, tudo que já foi publicado sobre esse fenômeno, esse tema, tá? Ou não, você vai optar por apresentar dados dos últimos 5 anos, ou dos últimos 10 anos, né? E nesse ponto é importante que você faça uma declaração clara e uma justificativa no caso de não revisar tudo que já foi publicado sobre o tema, né? Porque, principalmente quando se trata, muitas vezes, de um estudo indutivo, né? Eu não estou muito preocupada, né, isso é um viés mais qualitativo, com o que já foi publicado, porque eu quero justamente me deparar com o fenômeno e descobrir aspectos do fenômeno na minha perspectiva. Então, por isso que é importante que nessa revisão ela traga uma amostra da literatura ou os principais temas de revisão, né, que, por exemplo, você veja os estudos dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos. Se você for fazer uso apenas de literatura nacional, que você indique isso e por que fez, ou vai fazer somente de literatura nacional, não vai abordar aspectos da literatura internacional. Então, essas informações precisam ser contempladas aqui, tá bom? E, por fim, nesse tópico eu destaco a diferença, né? É importante sinalizar que, quando eu falo de revisão bibliográfica, esse capítulo, ele é diferente de pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é um tipo de pesquisa e que ela geralmente é mais simples em termos de descrições, né? E na pesquisa bibliográfica, né, geralmente é um estudo que a gente faz sobre os conteúdos que já foram publicados. Tá? Então, aqui no item de revisão, é interessante que se tenha cuidado, quando você for apresentar os resumos das informações ou das ideias obtidas, que eles não sejam desconectados, tá? Lembrando que tudo que você vai apresentar nesse tópico de revisão de bibliográfica, que você pode optar por subtopicar, você sempre vai ter como centro ou foco o desenvolvimento do problema de pesquisa que você estabeleceu no seu TCC. Então, de forma que o seu problema de pesquisa, ele vai ser convertido em uma pergunta de pesquisa. Então, tudo que você for trazer nesse tópico, ele precisa estar relacionado a esse problema de pesquisa, não é simplesmente pegar resumo de material e colocar aqui. Você precisa colocar ideias, construir parágrafos que estejam relacionados a esse problema, tá? Então, por isso que é interessante nesse processo de pesquisa dessa bibliografia, né, que você tenha cuidado com esse material, como você disse, professora, eu já vou fazendo e colocando o autor lá. O ideal é que você faça isso. Leia um artigo, já faça o resumo, construa seus próprios parágrafos na forma de citação indireta, e logo em seguida, daquele parágrafo ou os parágrafos que você construiu, já indique a referência, conforme a ABNT, sobrenome, nome, e já coloque esse autor, essa referência lá na lista de referência bibliográfica, para que você não se perca, porque às vezes vocês têm o hábito de escrever o parágrafo e diz, professora, eu não sei de onde eu tirei. Isso não existe, vocês já estão no 6º período. Então, tudo que vocês forem escrevendo, reescrevendo, baseado na ideia de um autor, já é para vocês estarem fazendo de forma automática, como eu apresentei aqui nos exemplos. Eu construí um parágrafo, apresentei uma ideia baseada em um autor, na forma de citação direta, eu já coloco a referência ou no final, ou no meio, ao longo do parágrafo, e já coloco essa referência com a formatação conforme a ABNT lá na lista de referência, tá? Para que justamente vocês não se percam. Aí, por exemplo, eu trouxe um exemplo de estrutura de revisão bibliográfica, que foi no caso desse mesmo exemplo desse projeto que eu fiz, que basicamente eu só organizei esse meu tópico de revisão bibliográfica em 2 subtópicos, mas que ele só foi organizado em 2 subtópicos porque ele era um projeto de pesquisa. E quando é um projeto de pesquisa, a gente tem uma quantidade bem limitada de laudas. Se eu não me engano, são 20 laudas, no máximo, para a gente apresentar todas as informações, desde capa, contracapa, introdução,
o item de revisão, o item de aspectos metodológicos, aí já entra os resultados e discussão, considerações e as referências. Então, eu não podia me delongar muito nesse tópico. Então, eu organizei basicamente em contextualização do ensino superior no Brasil e evasão do ensino superior. Que no TCC, vocês geralmente a quantidade mínima de páginas, se eu não me engano, é 40 ou 50 laudas. Então, você já tem aí um pouco mais de páginas disponíveis para organizar esse tópico, tá? E, por fim, o item de perguntas e hipóteses, né, que eu também peço para que vocês elaborem, porque isso também é item que é requerido na plataforma Brasil. Eu botei o nome perguntas ou hipóteses, porque, assim, ele modifica se é um delineamento quantitativo ou qualitativo, tá? Então, geralmente no qualitativo se utiliza perguntas e no quantitativo hipóteses, né? Mas o que seria de uma certa forma essas hipóteses, né? Ou perguntas de pesquisa? Geralmente elas correspondem ao enunciado formal de perguntas que são pesquisáveis e elas precisam ser explícitas, ou seja, as perguntas que você vai estabelecer ou as hipóteses de pesquisa, elas precisam ser concisas e claras, né? Ter cuidado porque não é algo que precisa ser uma tarefa hercúlea, como o Gray pontua, não é algo que você precisa fazer, que vai ser algo que vai ser trabalhoso de realizar, não. E também evitar elaborar perguntas que tenham conexão com o aspecto emocional. Você pontua aí, professor, eu quero trabalhar sobre a questão de pressão no trabalho. É um tema que desperta seu interesse? Se vai manter seu interesse, eu não sei. Mas cuidado quanto o seu aspecto emocional não pode afetar nesse seu tema de pesquisa, ou ao longo da construção desse seu TCC. Então, é necessário que quando a gente vá construir essas perguntas ou hipóteses de pesquisa, a gente tenha conhecimento e teoria, né, para que a gente possa, justamente quando a gente vai construir hipóteses, estabelecer previsões, ou seja, o que eu espero obter quando eu vou realizar esse estudo, né? E muitas vezes a gente precisa relacionar as variáveis. Por exemplo, você trouxe pressão no trabalho, ou seja, você pode ter a seguinte hipótese: a pressão no trabalho, ela pode influenciar de forma negativa no desempenho do empregado? Então, isso é uma hipótese de pesquisa. Então, é importante que você descreva essa pergunta ou hipótese de pesquisa num formato que seja testável ou nulo, principalmente quando a gente fala de hipótese. É algo que nós vamos construir buscando predizer possíveis resultados e conclusão, ou seja, quando eu elaborei a seguinte hipótese: a pressão, né, que é exercida no empregado, no ambiente do trabalho, interfere de forma negativa no seu desempenho, você já está supondo que a pressão afeta de forma negativa, você está predizendo, vendo de forma antecipada. Mas aí pode acontecer dela ser confirmada ou não. Então, o quanto é importante que ela seja bem formulada, que muitas vezes é mais interessante que ela seja curta e testável, a ser muito longa, porque, consequentemente, quanto maior a probabilidade de ter erros ou dela ser uma pergunta errante que não faça sentido, tá? Então, por fim, eu trouxe aqui um exemplo de hipótese dentro desse estudo, que eu apresentei como exemplos, além desse que eu trouxe para você da pressão no trabalho. Por exemplo, uma das minhas hipóteses de pesquisa nesse estudo foi que o número de casos de evasão de discentes do CRAFES está relacionado ao desempenho acadêmico não satisfatório em algumas disciplinas. Vamos trazer para a ordem prática. Vamos pegar como exemplo o curso de administração. O que eu tenho observado isso na minha experiência enquanto docente? Geralmente, os alunos tendem a começar a evadir do curso quando eles começam a ter ou reprovações ou um desempenho ruim nas disciplinas das áreas de exato, matemática, estatística, TI e as afins. Então, isso, no caso do curso de administração, é algo que pode estar influenciando no processo de evasão, tá? E essa hipótese foi confirmada no estudo que eu fiz, tá? O tópico seguinte, Luciana, é de metodologia, que eu não vou apresentar hoje, porque se refere à unidade 3, tá, da disciplina, porque eu acho que já ficam muitas informações para o dia de hoje.
Então, o que eu forneço como indicação? Comece já a produzir os tópicos lá que correspondem aos aspectos introdutórios, né, seguindo aquela sequência do que está lá no cigarro. Atenção aos prazos, porque eu não vou ficar enviando mensagem no cigarro, notícia ou e-mail a vocês lembrando, mas que o prazo é um dos critérios que eu uso aí no processo avaliativo também de vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, mas o quanto é importante, comece a ler as fontes, a fazer as buscas e também comece a ir escrevendo, tá? Mesmo que seja em ideias que às vezes você não acha que não tem sentido, para depois você ir colocando naquela estrutura, que é o modelo que está lá disponível no CIGA, que é o arquivo modelo de TCC. Você já vai elaborando dentro daquele arquivo mesmo. Baixa o arquivo em hoje, já vai fazendo nele. Mas anteriormente... Você vai disponibilizar esse slide no Siga? Não, os slides não. Eu vou disponibilizar para vocês essa gravação, tá? Porque os slides que eu tenho, ele é completo até o final. Aí, se eu disponibilizar os slides, além de eu não disponibilizar, você já foi minha aluna, sabe que eu não disponibilizo meus slides. Vocês vão ficar querendo olhar os tópicos anteriores. Então, eu já praticamente adiantei os tópicos da unidade 1 e da unidade 2. Então, tentem já ir produzindo esses aspectos, tá? Atente-se ao prazo, aí se produzir os itens do aspecto introdutório, tem até aquela data para enviar para mim, mas se concluiu antes, pode enviar por e-mail, que logo que possível eu olho, lhe dou um feedback, tá? E aí a gente vai marcando as orientações. De preferência, eu vou fornecer as datas de orientações de vocês até o final dessa semana, para que justamente na próxima semana a gente já comece a marcar ou na semana seguinte, tá? Mas eu já preciso que vocês venham para a orientação com algo produzido desses itens, porque a gente vai orientar baseado no que vocês trouxerem, tá bom? E lê o capítulo do Gray. Lê basicamente o que eu trouxe para as coisas mais além, mas lê, já vai fazendo anotações, porque aí isso vai lhe auxiliando nesse processo de construir esses tópicos também, tá bom? Alguma dúvida que eu falei rápido por conta do tempo? Não, todas as dúvidas foram tiradas. Que bom, pois aproveite que está tudo fresquinho, né, bem recente, já comece a ir produzindo aí o seu tema, sua delimitação, seu problema, elaborando justificativa, esses tópicos, tá bom? Que o processo é esse. Nos encontros de orientação, é interessante que você já traga isso produzido, e aí a gente vai nesse processo de ir lapidando. Professora, tá tem a quantidade certa, né, de quantos parágrafos eu devo fazer em hipótese? Não? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, assim, geralmente, o que a gente recomenda, né? Na introdução, a gente recomenda que tenha uma lauda, ou um pouco mais de uma lauda. O problema vai variar também, às vezes tem um parágrafo ou mais do que isso depende muito da escrita de cada um. A justificativa também, a gente lembra, eu vou disponibilizar a gravação para vocês. A gente recomenda que não seja muito longa. Às vezes, uma lauda de justificativa é suficiente. Agora, se isso vai ser 2 parágrafos, 3 parágrafos ou 4 parágrafos, isso vai depender da escrita de cada um, tá? Mas, geralmente, não tem isso, essa questão de 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Geralmente, eu não gosto de trabalhar com esse termos, quantidade de parágrafos ou quantidade de páginas, né? Porque isso é muito relativo. Mas eu só digo o seguinte, tente escrever para que fique claro o objetivo. E o sucinto, às vezes, o mais breve, às vezes é o mais recomendável. Porque se tiver claro o objetivo, essa questão de quantidade de parágrafos e páginas, ela é relativa, tá? Tudo bem? Tá certo. Pronto, aí quando a gravação, ela vai levar um tempinho para ser gerada, tá bom? Mas assim que ela for gerada, eu disponibilizo para você e para os outros, tá? Porque eu provavelmente acho que amanhã eu não vou conseguir estar com eles, tá bom? Mas aí vá produzindo. Oi. Ok. Tá não, bom? só vai. Hoje é quinta-feira. Eu ia perguntar já qual ia ser o próximo encontro. Enfim. Deixa eu lhe interromper aqui,